Não, não, ele veio um caminhãozinho e um trator em cima. Inclusive ele chegou a morar 1 ano dentro do caminhão. Região nenhuma se desenvolve sem concorrência. Então, quanto mais gente vier, quanto mais concorrência tiver, melhor vai ser. O que fez a gente trazer uma transportadora para dentro do grupo, uma empresa de fertilizante, uma empresa de revenda de máquina, uma trade, foram todas as dificuldades que a gente encontrou no meio do caminho para produzir o grão. Poxa, por que o teu fertilizante chegou mais cedo que o meu? Por que tu tá plantando mais rápido que o meu? Não, que eu tô trazendo. Não, então me vende. Claro. Então assim começou, através de uma necessidade das nossas fazendas, a gente ramificou a nossa empresa, verticalizou, como chama, e aí trouxe esse segmento de comercial para dentro da Guiz, que hoje virou muito maior do que a nossa atividade primária, que é produzir grãos. Hoje o nosso faturamento 80% ele vem da parte comercial e só 20% é da parte de produção. R$ 2.300 colaboradores diretos. As fazendas vão plantar esse ano 90 mil hectares. A produtividade. Só para a gente conhecer um pouco mais sobre o início de vocês. Eu vi o seu pai é do Rio Grande do Sul, né? E os seus pais? Do Rio Grande do Sul, sim. Eu vi na internet que eles teriam vindo. Seu pai veio com 19 anos, ele veio jovem ainda. Veio na jovem. década de 80? No início dos anos 80, meu pai e minha mãe vieram. Meu pai de Não Metoque, minha mãe é de Chapada, de Carazinho. E eles vieram para cá desbravando, como todo gaúcho naquela época, né? 70 e 80 começaram a desbravar lá para cima. O Rio Grande do Sul ficou muito pequeno para alguns gaúchos, né? Obviamente, os que queriam realmente sair daquela rotina que já tinha. Meu pai já vivia na rotina, minha mãe também na rotina do agro, né? Mas como se trata de famílias grandes, né? E acaba que você precisa expandir. E lá era difícil expandir, até hoje é. Porque já é uma área que já era consolidada, o vizinho não vendia, o vizinho esperava comprar de você, era caro. Então os gaúchos vieram desbravando, né? Mato Grosso do Sul, né? Enfim, Goiás. E meu pai veio subindo e veio parar no Maranhão por indicação. E aqui, a hora que chegou, se apaixonou. Por que Maranhão, né? Porque podia ter ficado na Bahia. Então ele chegou no Goiás lá e a ideia era ficar no Goiás, mas aí alguém indicou para ele, não, sobe mais um pouquinho que você vai ter oportunidades boas de terras baratas lá em cima no Maranhão. E ele veio. E quando ele chegou, assim, ele veio com muito dinheiro, tinha grandes posses, como é que é? Não, ele veio um caminhãozinho e um trator em cima. Inclusive ele chegou a morar 1 ano dentro do caminhão. Ele chegou 1 ano dentro do caminhão. Tudo pronto, comandante. E veio com pouco recurso, mas com muita coragem, né? Já estava casado com sua mãe? Não, ainda não. Mas extremamente jovem, né? 19 anos. Muito jovem. Menino de 19 anos hoje não faz isso, não. Tem algumas histórias interessantes da coragem deles da época, né? Hoje a gente pensa o quanto desafiador é, né? Imagina aquela época que não tinha infraestrutura, não tinha nada. Hoje, né? Imagina aquela época. Infraestrutura zero, né? Energia, rodovia. Sim, faltava tudo. Fornecedores, né? De tudo. Exato. Fornecedor sempre foi uma dificuldade, né, na nossa região. Até por isso que essa dificuldade transformou a nossa empresa no que ela é hoje. Porque nós somos essencialmente produtores rurais, né? Produtores de grãos. Só que o que fez a gente trazer uma transportadora para dentro do grupo, uma empresa de fertilizante, uma empresa de revenda de máquina, uma trade, foram todas as dificuldades que a gente encontrou no meio do caminho para produzir o grão. Então, quando a gente começou a diversificar, né, a colocar braços na nossa empresa,
Era justamente por isso. Por exemplo, faltava caminhão na época certa. Aí, cara, vamos comprar caminhão e construir uma transportadora para nos atender. Faltava fertilizante. Fertilizante que vinha de outros países, atendia primeiro o Rio Grande do Sul, né? E vinha subindo. E quando chegava aqui, às vezes chegava atrasado. E produzir grão, você não pode atrasar. Você tem que depender do clima. Choveu, você tem que plantar. Então vamos trazer fertilizante para dentro de casa, porque eu não posso depender do resto do Brasil para chegar o meu fertilizante aqui. E aí, através disso, a gente foi construindo um conglomerado de empresas que atendia a empresa nossas fazendas, e obviamente a gente foi aperfeiçoando isso e o mercado começou a enxergar nós como um fornecedor. Então, nosso transportador em 97, que a gente começou, em 1997, logo já começou a atender os produtores, clientes, vizinhos, né? Nosso fertilizante começamos em 2000, 2001 começamos a misturar, e aí a primeira coisa o vizinho olhou: poxa, por que o teu fertilizante chegou mais cedo que o meu? Por que tu está plantando mais rápido que eu? Não, que eu estou trazendo. Não, então me vende. Claro. Então assim começou, através de uma necessidade das nossas fazendas, a gente ramificou a nossa empresa, verticalizou, como chama, e aí trouxe esse segmento de comercial para dentro da Guiz, que hoje virou muito maior do que a nossa atividade primária, que é produzir grãos. Hoje o nosso faturamento 80% ele vem da parte comercial e só 20% é da parte de produção. E não que seja pequeno também, não que seja irrelevante a operação de grãos. Hoje são quantas pessoas trabalhando no grupo? 2.300 colaboradores direto. E as fazendas vão plantar esse ano 90 mil hectares. 90 mil hectares, entre safra e safrinha. 90 mil hectares. Que incrível, principalmente soja e milho, e é o que você colocou, que vocês vão começar a explorar o algodão agora. Exato, e também tem sorgo, a gente planta bastante sorgo, porque o mercado consumidor do sorgo, Nordeste principalmente, né, para nós traz uma rentabilidade boa no sorgo, e ele é uma excelente opção para o final de janela de plantio do milho. Há várias que não conseguem plantar o milho. Não conseguem plantar milho e plantar sorgo. E agora as empresas de etanol também esmagam sorgo, né? Isso que eu ia perguntar, porque a Embasa já deve estar chegando aí também. Já está aí, tá em Balsas. Inclusive a maior planta da Embasa do Brasil é a de Balsas. É a de Balsas. Já está operando? Está operando já. Caramba. Essa questão do milho está tendo uma mudança significativa, né? Sim. Inclusive até preocupante para quem produz cana. Eu vi que nos próximos 2 anos, provavelmente, muitos produtores de cana e usinas de cana poderão quebrar, né? Porque o etanol do milho ele é mais competitivo, ele é bem mais barato, né? E é a lei da oferta e demanda, né? Tá tendo muita oferta agora, né? Uma curiosidade, que a gente vê os vídeos dos tritrens, né? Que é algo incomum, pelo menos em Goiás a gente... Não é que raramente a gente não vê circulando, né? O porquê que vocês têm essa estratégia de usar o tritrem? E o que é a quantidade de tritrem que vocês têm? Que eu já ouvi falar que vocês têm uma frota bem grande. O tritrem ele foi desenvolvido pela nossa necessidade, né? A gente fez uma parceria com uma empresa chamada Librelato, que é uma fábrica de implementos rodoviários, né? E a ideia é justamente, nós temos a operação que traz os grãos aqui pro Itaqui, para exportação, e a gente compete exatamente com os trens da Vale, da VLI, que traz grãos de outros lugares, né? E o método de descarga do trem, que ele é de tombamento lateral, facilita e agiliza na hora da descarga. E esse método lateral que a gente adotou para os caminhões, para as carretas, que é o tritrem, ele também facilita muito nas fazendas. Porque, não sei se você já viu, muita ocorrência de tombamento de carreta por basculamento vertical, né? Porque você vai descarregar numa fazenda e qualquer deslize do terreno ou o próprio motorista não se atentar nisso, ou então a carga tiver algum problema de umidade, ele vai acabar grudando em algum lugar e vai acabar tombando. Então assim, a gente já teve caminhões com basculamento vertical e já teve muitos sinistros de tombamento. Então o tritrem ele veio justamente para isso, para diminuir ou até eliminar o risco de tombamento. Não existiu durante a gente ter na nossa frota tombamento de carreta, né, por conta do tritrem. Então exato, ele agilizou a descarga e ele eliminou o risco de tombamento. Você tem eficiência econômica também, quando você compara com o trem ali, um único caminhão que transporta um volume bem maior. Exato. Então para nós... a carga de soja que ele carrega no trem?
o peso bruto total é o mesmo de qualquer outro 9 eixos, só que ele ele tem uma tara, aí tá um tendão de Aquiles, ele tem uma tara um pouquinho maior do que um basculante 9 eixos de basculamento vertical. Então ele vai pegar 1.000 e poucos quilos a menos do que um outro caminhão. Mas aí você tem as outras vantagens, né? Aí a gente trabalhou com algumas empresas para transformar ele numa carreta mais leve, né? O aço ser mais leve, ou até mesmo alumínio, inox. Aí você vai ter que equilibrar o que é custo e o que é resultado. O trabalho de ajudar na concepção do maquinário. Sim, sim. A ideia partiu da gente. São quantos hoje que tem na frota? Nós temos cerca de 100. 100? Aos poucos, essa frota de tritrem está sendo substituída por rodotrem normal de basculamento vertical, por algumas razões. O sistema de basculamento vertical, ele se modernizou, ele se aperfeiçoou, justamente para minimizar o risco de tombamento. As fazendas, elas estão cada vez mais adaptadas a receber esse tipo de caminhão, ou seja, já tem locais específicos para você descarregar o fertilizante na fazenda do cara, não é mais em qualquer lugar, então o risco é menor. Os motoristas, eles estão mais treinados, eles estão mais atentos, então isso acabou diminuindo o risco de tombamento. Então a gente está voltando aos pouquinhos a renovação da frota para vir para basculamento vertical com 9 eixos e 2 composições, não é mais tri. Então, por conta dessas vantagens aí, e você tem uma tara um pouco mais baixa, te possibilitando carregar mais produto em cada viagem. Interessante. Uma curiosidade, como está próximo do porto aqui de Itaqui, geralmente quando está próximo de porto, a commodity já tem um valor um pouco melhor, né? O que você tem de ganho, assim, uns 5% a mais, 10% geralmente do centro-oeste, do sul do Brasil? Como que é a questão do preço? É difícil dizer uma porcentagem, mas realmente a gente está muito próximo do consumidor, né? Não só da exportação, mas também do consumidor do Nordeste, consumidor de grãos muito forte no Brasil. E também pela eficiência do Porto de Itaqui também. Porque às vezes o que encarece... nós somos centralizados de logística, né? Então, para você ter um custo alto ou um custo baixo, o primeiro ponto é você ter uma logística eficiente. O que encarece a maioria dos portos no Brasil é a logística ineficiente. Ou ela portuária, ou rodoviária, ou ferroviária, isso vai te encarecer o teu produto final. Então, nós aqui somos privilegiados por ter um porto muito eficiente, né? Um porto que produz e faz a exportação o mais barato possível. Fica aquelas filas de caminhão esperando. Exato. E a Guiz, ela tem por conta também da nossa logística própria, nós temos 400 caminhões, nós conseguimos possibilitar uma agilidade nesse transporte rodoviário das regiões produtivas do Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins para Itaqui com custo baixo. Então, eu consigo entregar para o meu cliente um fertilizante mais barato, e eu consigo comprar do meu cliente o grão dele com a precificação melhor para o meu cliente. Então eu consigo entregar nessas duas pontas uma rentabilidade melhor para o meu cliente. E uma curiosidade, que o desafio são pessoas. Para você crescer, expandir, são pessoas e gestão, né? Vamos ver a gestão administrativa, financeira e pessoas. E a gente sabe, ainda mais como você colocou, que tinha uma operação rural, e aí você passa para uma operação comercial, de lojas, é outro negócio. Literalmente são outros business totalmente diferentes. Eu imagino que você, seu pai, seus irmãos, vocês devem ter sofrido muito naturalmente com o processo de sofrimento, o crescimento dessa perspectiva de gestão. Como que foi se dando isso, assim, para conseguir ir atendendo a cada novo momento do grupo? Tem algumas coisas que o empresário precisa se atentar. Se eu fosse linkar a principal delas, é você criar uma cultura muito sólida e muito transparente dentro da tua empresa. Independente se é produção, se é comercial, a cultura da empresa, ela tem que ser muito visível. O colaborador, ele precisa se sentir parte dessa cultura, ele precisa se sentir parte da empresa. Não é salário, não é só treinamento, não é só localização. O colaborador, ele tem que realmente vestir a camisa. E para o colaborador vestir a camisa é uma série de fatores. Mas eu acho que o principal hoje é a cultura. Quando você tem uma empresa que ela tem história, quando você tem uma empresa que ela tem líderes que te trazem o reflexo de como se trabalha na empresa, de como essa empresa funciona,
que ela tem uma longevidade, que o colaborador se sente parte, o resultado é diferente. É totalmente diferente. Então, assim, o que até a Giza hoje ela é reconhecida por talentos criados dentro da companhia. Diversos gerentes, coordenadores, diretores começaram de baixo da companhia e foram entendendo, foram treinados, foram crescendo e nós dando oportunidade. Então essa cultura, outros colaboradores enxergam também, poxa, olha, aquele cara veio de baixo e está hoje onde está. E a GIST proporcionou isso para ele. Então a gente hoje tem essa cultura muito intrínseca, sabe? Muito forte dentro da empresa. Todo mundo que chega de fora que reconhece isso, que olha isso, a gente até brinca, né? Porque os colaboradores nossos, quando é para tirar férias, a gente tem que falar assim, meu amigo, vá tirar suas férias, pelo amor de Deus. Porque eles gostam tanto de trabalhar, gostam tanto de conviver dentro desse ecossistema da GIS, que eles nem querem tirar férias, eles querem ficar dentro da empresa, eles querem estar junto com os colegas. E a gente até usa isso como brincadeira, de tão feliz que é a empresa, as pessoas se sentem bem. Óbvio, a empresa, com essa felicidade, ela entrega resultado, e com esse resultado ela entrega a felicidade. Por que eu te digo isso? A empresa nos últimos anos tem vindo com lucros expressivos, e nós, da diretoria, fazemos questão de fazer a participação de lucro para os colaboradores. É assim, a parte do ano que a gente fica mais feliz, quando a gente tem aquela divisão de lucros, né, o PLR. E cada ano, nos últimos anos, estão sendo anos em cima de recordes, né? Recordes em cima de recordes. E a gente faz isso com tanto orgulho, cara, com tanta satisfação. Então, assim, você vai acabando fidelizando o teu colaborador, né? Fazendo com que essa cultura seja cada vez mais fortalecida e o teu colaborador cresça como profissional, mas também cresça como pessoa, cresça como em vida, né? A gente tem um problema anual que a gente gosta muito de cuidar, que é aumentar a capacidade de estacionamento das nossas empresas para os colaboradores. Que todo ano cresce o número de moto, cresce o número de carro. Então, se a gente todo ano tem que aumentar as vagas de estacionamento, é porque o nosso colaborador está tendo resultado também. Está tendo condições. Exato. É uma felicidade. Em 2025, o que vocês distribuíram de PLR? Foram 14 milhões. 14 milhões de reais. Que maravilha. É muito satisfatório, né? Com certeza. Que coisa boa. Uma curiosidade, eu vi em dados públicos na internet que em 2024, de acordo com esses dados públicos, o grupo teria faturado acho que 2,3 bi. 2025 foi quanto, mais ou menos, considerando? 2025, nós faturamos quase 3 bilhões. A nossa meta era 2,9 bi. Nós faturamos 2,975 bilhões. Caramba, um crescimento constante. Anderson, eu imagino que o foco de vocês aqui é a região Nordeste, principalmente, Norte e Nordeste, né? Tem muita coisa para se desenvolver. O que é a visão da GIS de contribuir com esse desenvolvimento do agro no Norte e Nordeste? A gente já teve oportunidade de expansão a nível Brasil há muitos anos atrás. Só que a nossa estratégia era primeiro se consolidar numa região de expansão, né, que no caso é a nossa. Para que é essa consolidação? É para justamente a gente ser líder de mercado, entender como funciona tudo e ser líder de mercado onde a gente está, para a gente ter essa possibilidade de expansão com mais segurança, mais solidez. Como a gente é uma empresa de sociedade anônima de capital fechado, a gente quer fazer tudo bem certinho, pé no chão, para que o nosso próximo passo seja assertivo o máximo possível. Então, como a gente já é líder de mercado em alguns segmentos no Maranhão e no Piauí, segmentos que nós atuamos, como fertilizante, máquinas agrícolas, então a gente está muito preparado agora para as próximas expansões. A gente está hoje fazendo algumas expansões estratégicas dentro da nossa localização, principalmente na área de importação de fertilizante e na área de exportação de grãos. A gente está estruturando a empresa, deixando ela realmente capacitada para nós dar esse próximo passo na expansão principalmente desses dois negócios. E a gente vê, sim, com bons olhos, novos horizontes. A gente tem capacidade com a nossa qualidade de gestão, até mesmo com a nossa própria logística própria, né? A gente tem capacidade de atender outros estados e ramificar a empresa para o resto do Brasil. É interessante a questão da vocação natural, porque assim, o Brasil tem uma dimensão continental.
E para você ser grande, crescer muito, não precisa necessariamente de outros estados, porque a gente vê, por exemplo, o case do Wilson Matheus, né? Se tornou um grupo gigantesco sem dominar de norte a sul. Só que na região norte e nordeste domina bem, é algo bem próximo com essa visão de vocês, né? De dominar uma região, onde vocês já estão mais próximos, tem uma expertise maior, né? Sim, no Norte e Nordeste nós somos, né, de acordo com algumas fontes, né, como a revista Globo Rural, a Exame, Valor Econômico, nós somos a maior empresa do agronegócio, listado nessas empresas, dessas revistas. E a nível Brasil, entre todas as empresas ligadas ao agronegócio, não é só produção agrícola, não é só plantação, tem indústria também, nós estamos entre as 100 dentro da Forbes Agro, né? Então, justamente isso, dentro de uma região que até então o resto do Brasil nem vê com esses olhos, né? Nem vê como uma região de oportunidade agrícola. Pensa que o Nordeste, Maranhão, Piauí é uma região de caatinga, região apenas de seca, né? Não se sabe o que realmente se tem de valores aqui, principalmente na área agrícola. Você principalmente vai chegar numa fazenda que eu tenho certeza que você, agora quando você conhecer a Fazenda Progresso, que são clientaços nossos, além de ser amigos da gente, a família Sanders, você vai se espantar o que essa região consegue entregar de resultado, de coisas belas, né? Você vai ver uma fazenda muito bonita. Nós plantamos ali ao lado deles também, aqui em Uruçuí, numa fazenda chamada Tunísia, né? A Guiz planta ali também. A nossa lavoura está excelente, está excepcional, é uma fazenda muito boa também. Então você vai conhecer um pouquinho do Nordeste que o resto do Brasil precisa conhecer. É interessante porque quando você pega os dados recentes das últimas safras de produtividade, é muito maior do que regiões consolidadas. Rio Grande do Sul, então, com todos os desastres climáticos que vem tendo sucessivamente, a produtividade e outras tantas regiões aí pelo Brasil que já eram mais consolidadas e hoje a produtividade é muito maior, né? Aqui nós temos um problema grave que a gente tem que lidar com ele, que é o chamado veranico. O que é o veranico? Para quem não entende, alguma parte da época de plantio, entre o plantio e a colheita, vai ter um período que não vai chover. A gente não sabe qual o tamanho do veranico vai ser, quanto tempo não vai chover e qual época. Não sabe se vai ser no começo, no meio ou no final do ciclo. Então, para lidar com esse problema, existem algumas variáveis, algumas soluções, ou paliativas, né? Ou totais. Paliativo é você ter uma cobertura de solo muito boa, você trabalhar a tua matéria orgânica, você trabalhar uma fertilização de acordo com a necessidade da terra. Essas são as paliativas, que agora que tiver uma seca, uma área com palhada vai resistir muito mais do que uma área sem palhada. E as definitivas são a solução de irrigação, que é um outro segmento que aqui trouxe para dentro do escopo de negócio da gente. Hoje a gente é fornecedor dos pivôs da Lindsay, né, da Zimatic. A gente trouxe essa parceria há anos atrás, a gente já fornece para vários produtores aqui na região. E essa é a solução definitiva, porque se está seco, se não está chovendo, você vai lá pelo celular e você vai ligar o seu pivô da Zimatic e você vai resolver o seu problema. E no Rio Grande do Sul, em outros lugares, tem diversos outros. Existe o veranico também, mas existe a geada, existe o granizo, existe o excesso de chuva no período também, porque dependendo da soja ou milho, se você chover na hora errada, você também vai perder. E aqui a gente tem que lidar com apenas um. E a gente tem produtores aqui, né? Nós já produzimos no passado no Rio Grande do Sul, mas eu tenho produtores aqui, clientes nossos, amigos nossos, que produzem lá ainda. E eles falam que a cada 5 safras ele tem uma safra com problema aqui no Piauí. E lá no Rio Grande do Sul, 2 ou 3 com problema. Então ele falou para mim há uns anos atrás, eu prefiro muito mais plantar no Piauí do que no Rio Grande do Sul. E ele é um grande produtor do Rio Grande do Sul e ele é um grande produtor aqui também no Piauí. São problemas que hoje você consegue lidar com eles. É igual você falou, você está com problema com granizo, por exemplo, você não tem como lidar, né? Você não tem como ter uma medida para mitigar aquele problema, né? Por curiosidade, o milho, vocês fazem o plantio junto ali de uma braquiária, rusizense, para depois ter um pouco mais de palhada, ou é só a palhada do milho mesmo? Como que é trabalhado essa... A gente faz o plantio do milho e
Existem alguns métodos de você fazer um plantio de braquiária no milho, né? Muita gente usa o plantio junto e depois tenta segurar a braquiária ali com algum tipo de produto. A gente identificou que isso acaba, né, você tendo uma dificuldade. A gente já viu produtores tentando fazer isso e às vezes erra demais, aí a braquiária domina o milho ou toma a produtividade parcial do milho. Ou então você aplica errado e você acaba matando essa braquiária e você não tem um resultado. Então a gente, inclusive uma outra máquina desenvolvida pela GIS, pela necessidade nossa, a gente trouxe uma empresa de maquinário que é a GTS do Brasil, e a gente queria uma máquina que plantasse a braquiária na entrelinha do milho, depois do milho já germinado e depois do milho já em um estágio desse tamanho. E a gente desenvolveu essa máquina. Jogando as pressões? Não, plantado mesmo, com a plantadeira. Essa plantadeira, a gente pegou até uma plantadeira que estava no ferro velho, uma semeadeira, adaptamos ela ali para fazer os testes. Como a gente viu que deu certo, a gente trouxe uma empresa de fora, que é a GTS do Brasil, para ela desenvolver uma máquina. Hoje essa máquina já existe, ela já é consolidada, já vende no mundo inteiro. Essa máquina até ela é exposta na Farmers Progress Show lá nos Estados Unidos. Ela chama Exatos, que ela te dá a capacidade de você plantar na entrelinha do milho, sem ter amassamento, obviamente, com a quantidade certa de braquiária por hectare, até porque a braquiária hoje, por ser uma das soluções para o produtor, ela acabou se tornando um produto muito caro. Então, se você aplica ela a lanço, por exemplo, você está desperdiçando, você tem que aplicar aí, sei lá, 10 kg por hectare. E você plantando ela, óbvio, você vai ter o custo de comprar a plantadeira, tratorzinho você com certeza tem na fazenda já, mas você vai estar ali plantando 2,5 kg por hectare, 3 no máximo. Então você já tem economia também da semente, mas você tem a certeza de que você não vai ter uma planta de milho sendo dominada pela braquiária, porque quando você plantar ela, o teu milho já vai estar dessa altura. Quando ela germinar, o teu milho já vai estar mais alto. Então, como são duas plantas dominantes, o milho já vai dominar ela. E na época final da maturação do milho, daí ela começa a vir com tudo. E quando você colher o milho, vai estar com uma palhada uma grama de braquiária muito bem estruturada embaixo. Então, esse método também é uma outra empresa um outro produto desenvolvido pela GIS, assim como foram os tritrens, através de uma necessidade nossa. E hoje, tanto o tritrem quanto a Exatos se transformaram em produtos nacionais, mundiais, vendidos por todos. Agora que você estava contando a história, eu lembrei, o ano passado você fez um vídeo. Exato, eu fiquei muito orgulhoso de estar lá nos Estados Unidos, levando clientes meus para ver a feira, né? E também ver áreas de pivô. E aí vi lá a Exatos, que foi desenvolvida através de uma ideia que veio do presidente da GIS, né? Que é o meu pai, o Zezão, que a GTS construiu e hoje é vendida lá nos Estados Unidos. Eu fiquei realmente muito orgulhoso. Quando eu vejo vocês contando as histórias, eu lembro do Ayrton Senna, e que é natural de piloto de Fórmula 1, mas eles mostram muito disso, que ele tinha uma sensibilidade, muito do sucesso dele era do trabalho que ele tinha com os mecânicos, né? Ele corria ali, ele sentia, precisa melhorar isso e isso aqui no motor. Então, é o produtor que está no campo, não é o engenheiro agrícola ali que cria a máquina, né? É ele e a agricultura vem transformando, porque até algum tempo atrás não se fazia o plantio dessa forma, né? Sim. E é de acordo com a necessidade também, né, que foi tendo. Mas isso é interessantíssimo. Uma curiosidade, quando a gente fala de abertura de novas áreas para a agricultura, aqui no Piauí, por exemplo, eu lembro de ouvir alguns anos atrás que a gente tem um grupo Tomazini, que é de Goiás, que tem a fazenda que eu acho que é Serra Branca, né? Serra Branca. E do pessoal contar que eles tinham um processo ali, às vezes, de 2, 3 anos de preparação do solo antes de chegar a pôr na soja, né? Então, parece que eles chegavam, limpava, corrigia o solo, braquiara no primeiro ano, enfim, ia fazendo essa criação para depois, que o pessoal às vezes quer chegar plantando, né? E é onde que dá o problema. Realmente tem que ter esse cuidado. Aqui no Piauí, para você fazer uma área de abertura, tem que ter todo um planejamento. Eu acredito que em qualquer lugar você precisa ter uma boa abertura de área. Existem problemas, principalmente em cerrado, que uma abertura mal feita, ela vai te trazer um prejuízo prolongado, quase irrecuperável. Então, o primeiro investimento que você tem que fazer é realmente numa abertura de área bem feita. Uma boa calagem, uma boa cobertura, uma boa correção de solo. Esse método que os Tomazins usam é o ideal, mas ele é um método caro. Por que ele é caro? Porque você
você tem a aquisição da área, você tem o custo de abertura. Aí você precisa trazer esse retorno o quanto antes. Você só vai ter retorno se você começar a usar a área com plantio do grão, né, da cultura principal. Então, esse método você precisa, obviamente, ter muito caixa para você conseguir estruturar perfeitamente para você iniciar o teu plantio das culturas de grãos. Mas existem outras formas, se você ter o planejamento bem feito, de você fazer uma abertura bem feita e você já ter uma produtividade. Hoje nós temos já variedades que permitem uma rusticidade maior para você plantar em áreas menos férteis, né, como áreas de abertura são, que te traz um resultado, não obviamente um resultado de potencial máximo, mas um resultado que você já consegue ter um cashback, né, você já tem um retorno do teu investimento já no primeiro ano. Mas os Tomazini são referência, né? São clientões nossos, inclusive eles vão estar aqui nas fazendas, eu vou visitar eles essa semana que vem. E estão partindo também para irrigação, né? Aqui no Piauí, já no Goiás, eles já irrigam há muitos anos. Eles plantam quantos hectares de sequeiro aqui na Serra Branca? Estão indo para 60 mil hectares. 60 mil. Muita coisa. A fazenda deles aqui, ela tem capacidade de plantar até 90 mil hectares. Então eles estão ainda em fase de complementação de plantio. Quantos mil hectares da área? A área total, se eu não me engano, são 120 mil hectares. 120 mil. Eu ouvi falar que é uma das maiores matrículas individuais de terra no Piauí. Parece que é. Quando eles terminarem de abrir toda a lavoura e plantar ela inteira, vai ter, acredito eu, que possa ter até o título de maior fazenda do mundo em área contínua. Área contínua. Chapadão. Chapadão só. São 70 quilômetros se você entrar na fazenda deles e sair. É fantástica a área. Salvo engano, há uns 2 anos atrás, eu vi um story que você fez numa lavoura de milho, que você chegava e falava, ó, pessoal, aqui são... salvo engano, seria 15 quilômetros que você tinha falado, ó, aqui é 15 quilômetros de milho dos dois lados. É isso mesmo? Tem qual propriedade que é? É a Tuni? Fazenda Ribeirão, a fazenda nossa na Baixa Grande do Ribeiro, aqui no Piauí. Ela tem 30 quilômetros pra você sair de uma ponta a outra. E tem talhão desse tamanho, gigante. Assim. Lá planta 21 mil hectares. E lá faz 100% safrinha. 100%? E o que ela dá de entrega de produtividade de milho, por exemplo, na safrinha? Uma média? No último ano, a gente produziu safrinha 100 sacos por hectare, safrinha, e 70 de soja. 70 de soja? Caramba. Nossa, é muita coisa. De média, numa área desse tamanho. Safra 24, 25. Que incrível. E o custo de produção razoável, assim, nada extraordinário. Também vocês têm um custo mitigado também, né? Porque vocês têm... A gente tem as ramificações da empresa, né? As empresas que são dentro do grupo, elas conseguem amenizar um pouco esse custo, mas o custo realmente está muito caro, né? O custo para produzir no Brasil está muito caro. É por questão do que aconteceu até mesmo com os preços das commodities, né? A gente começou o plantio com a commodity valendo 140 reais o saco. Hoje nós estamos aí falando em 107, 110. Querência, água boa. Eu tive uma amiga essa semana que fez negócio a 95 reais. Pra lá já tá abaixo de 100. E olha que não começou a colher ainda. Praticamente não começou a colher. Então nós vamos ter um ano na nossa região aqui. Vai ser um ano de produção boa. A gente vai produzir bem. Tem algumas regiões aqui que deu seca, realmente tem, aqui no Maranhão e no Piauí, mas são pontuais. Mas vão ter uma lucratividade muito baixa, ou às vezes até entrar no prejuízo por conta do preço das commodities. Principalmente quem não fez nenhum expresso de travamento, de ED. Cada vez mostrando a importância do produtor rural ficar atento ao mercado, né? Hoje a gente está muito mais, não vou dizer muito mais, mas dedica o mesmo tempo que a gente dedica na produção, dedica também para enxergar o mercado, para entender o que está indo, os custos, para entender o que está indo a rentabilidade, tanto nessa safra quanto nas safras futuras, e se posicionar melhor. Pra você ter ideia, as empresas elas estão vendo isso, e a gente percebe um movimento das empresas grandes, os grandes produtores, muito mais atento do que os pequenos e médios. E é preocupante isso, porque a informação hoje é acessível a todo mundo, mas às vezes o pequeno e médio ele tem aquela concepção: poxa, eu nem plantei ainda, já tem gente comprando o fertilizante da safra que vem. Aconteceu isso com esse ano. Esse ano a Guiz
ela vendeu uma quantidade de fertilizante nos meses de outubro e novembro muito maior do que nos anos anteriores. E eu estou falando de fertilizante para safra 27, 26, 27, não para essa agora. Então, grandes grupos vieram comprar no mercado fertilizante e acertaram, porque nós vimos o que aconteceu com o enxofre e derivados, fertilizantes derivados do enxofre, e eles acertaram. Então, ou seja, a informação de que o enxofre ia subir, o fertilizante ia subir, já estava no mercado. Os grandes grupos atentos foram para o mercado e compraram fertilizante. Nós, como guias, já tínhamos comprado navios, já estava conseguindo fornecer com fertilizante para o produtor, já passar para 27, 26, 27. E o pequeno e médio, naquela concepção, nem plantei, eu vou comprar meu fertilizante depois que eu colher. Então isso é preocupante. A gente hoje faz essa consultoria para os nossos clientes, indica para ele o melhor momento de comprar o fertilizante, o melhor momento de vender o seu grão para guis. Mas aí, é o que eu acabei de falar, o pequeno e médio ainda não está com essa visão. E é o que eu digo para eles, comecem a enxergar, ou então se não quer dedicar ou não tem o tempo para se dedicar para isso, ou não tem uma pessoa que fica olhando o mercado, olha então o que os grandes estão fazendo e copia. É fácil, é só copiar. Nem precisa pensar muito. Opa, aquele grande comprou fertilizante lá na Guiz, eu vou lá comprar o meu também. Ou os caras venderam um lote de grãos, eu vou vender o meu lá para Guiz também. Então assim, é importante você estar atento ao mercado, porque hoje com esses custos apertados, com esses custos altos e a rentabilidade apertada, você pode produzir muito bem e ainda assim ter prejuízo. Não adianta você produzir 70 sacas de média. Se você comprar caro os insumos e vender mal, a margem de lucro vai embora, né? E não adianta você produzir 100 sacos de soja por hectare tendo um custo de 95. E uma curiosidade, como é que estão os custos de arrendamento aqui? Porque no Brasil inteiro a gente viu que deu uma inflacionada e agora tem visto mais um movimento de reajuste, de adequação. Não só arrendamento, né? Hoje, por conta da inadimplência, né? Por conta das RJs que aconteceram no Brasil, que estão acontecendo, todo dia aparece uma. Todo o mercado de crédito ele se retraiu. Então, empresas hoje que no passado davam crédito com muita facilidade, hoje em dia elas estão literalmente fora do crédito. Elas preferem vender com margem apertada, mas fazer aquela venda ser uma venda segura, do que entrar no risco de uma RJ ou de uma falência. O que é a diretriz de vocês do grupo para a segurança financeira do grupo nesse cenário de grande inadimplemento, né? Qual que é a estratégia que vocês têm adotado para tentar mitigar esses riscos? Assim, exigir mais garantias, às vezes alienações fiduciárias, como que está sendo isso? Vamos lá, são alguns pontos. Primeiro, a gente tem, no mercado que a gente atua, a gente tem um conhecimento regional aprofundado. Então, o cliente hoje que eu dou crédito, eu conheço esse cliente, como ele vem trabalhando, o histórico dele, eu conheço ele, vamos dizer assim, pessoalmente. Eu estou falando eu como pessoa, mas a Guiz como instituição conhece a propriedade dele como instituição. Então a gente sabe do histórico, sabe da dedicação dele. Esse é um dos mecanismos. Um outro mecanismo interno que nos ajuda é o departamento de compliance, muito bem estruturado que nós temos, e o departamento de crédito dentro da Guiz, muito bem estruturado. Então são dois departamentos que nos auxiliam nessa visualização de que para quem a gente está dando esse crédito. E um outro ponto importante que a Guiz tem, que também se destaca das concorrentes, é justamente esse conglomerado de empresas que nós temos que facilita essa gestão do crédito. Por exemplo, com a frota própria eu consigo fazer uma CPR com o produtor, que é hoje em dia uma segurança muito importante para quem dá crédito, até mesmo que as CPRs hoje elas estão até fora das RJs. Isso já é determinação de lei, né? De jurisprudência. Mas a gente consegue ter o caminhão, por exemplo, lá na propriedade do cara na hora que ele está colhendo. Isso é bom para o produtor, que ele mitiga o custo de frete. Eu consigo fazer um contrato para retirar na fazenda dele, ou no silo dele, ou até mesmo na lavoura. Então, assim, eu tenho esse meu departamento que cuida de CPR, eu consigo ter operadores rodando full time as propriedades que nós temos o direito de grão. Então eu consigo avaliar semanalmente como está o estágio da soja, a época de colheita. Tem um controle de operação. Eu tenho um controle de operação hoje que faz eu ter praticamente zero inadimplência nos últimos 3 anos.
Mesmo nesse cenário caótico que está quebrando o mercado inteiro. Mesmo nesse cenário caótico. Então, assim, óbvio que eu também sou daquelas empresas que estou indo focado em clientes que têm bom histórico. Esses clientes que são firmes, né, do mercado, eles são clientes, obviamente, que compram melhor, ou seja, a minha margem de venda para esse cliente é um pouco mais reduzida, óbvio, mas você tem a segurança do recebimento. Então, assim, nesse mercado que o produtor não é aquele produtor, como é que eu posso dizer, profissional, né? Ou seja, não é aquele produtor que realmente está dentro da lavoura, não é aquele produtor que realmente cuida do maquinário, que tem uma gestão do seu negócio como empresa. Esse produtor aqui faz questão de não atender. Mas a gente pega produtores que querem se profissionalizar, a gente faz questão de trazer esse produtor para dentro da Kiss, porque a gente não só fornece produto, a gente fornece também serviço, consultoria agronômica, consultoria de mercado, treinamentos, enfim, vários tipos de aperfeiçoamento. E a gente gosta de trazer esse produtor para dentro de casa e transformar um produtor rural numa empresa agrícola. Diversos são os exemplos que a gente tem de produtores que passaram dificuldade no passado. A Kiss foi a empresa que financiou ele com o produto, depois ela trouxe o cliente para dentro de casa e deu consultorias para ele. Hoje esse cara está super bem, se transformou numa empresa agrícola e saiu da crise, né? Mesmo o cenário sendo de crise. E é interessante quando a gente compara com outras empresas que adotaram outras políticas. Por exemplo, eu quero bater metas. Porque se vocês quisessem chegar hoje e falar, não, eu quero vender 5, 6 bi, era fácil, tem mercado para isso. A questão é, como é que vai ser sua margem depois? A questão não é quem vende mais, é quem vende mais com lucro, com margem, nesse cenário que é grande risco de inadimplemento, né? Então a gente viu como a AgroGalaxy, a própria Lavoura agora, empresas gigantescas que chegaram vendendo, mas vendendo para quem? Cadê esse know-how que vai além de você ter números de dados do Serasa, né? É o que você colocou. É o que vai mais além, é você conhecer com profundidade quem é aquela pessoa que está por trás, né, daquele negócio, né? E tem outro ponto também importante que você tem que ter um equilíbrio entre o teu crescimento e a tua capacidade de crescer. Não é, eu tenho capacidade de vender 10 bilhões com a estrutura que eu tenho, entre todos os nossos negócios. Mas nós temos uma preocupação muito grande com nossos clientes, que é no pós-venda. Hoje em dia, nas reuniões nossas, a cada 10 tópicos, 8 são relacionados à pós-venda e 2 relacionados à venda. De tanto que a gente trabalha o pós-venda mais como sendo uma questão mais importante para a nossa companhia do que a própria venda. Vender é muito fácil. Eu tenho um produto de qualidade, para mim vender é muito fácil, eu boto o preço e vendo. Mas e depois? E o nosso braço para atender bem esse produtor? Então a gente hoje, a gente constrói relacionamento, a gente constrói negócios a longo prazo. A coisa que mais a gente bate nas nossas reuniões é perder um cliente. Isso é indiscutível, é inaceitável perder cliente. E você só perde cliente quando você peca no pós-venda. Então, para a gente crescer, a gente tem que crescer o pós-venda, que é uma coisa muito cara para você fazer. E não adianta, por exemplo, vou dar um exemplo de máquina. Não adianta eu vender máquina se eu não tiver um mecânico treinado em quantidade de mecânico para atender o meu parque de máquina. Fertilizante também. Qualquer negócio, na verdade, precisa ter pós-venda. Então, o meu celular, o celular de todos os nossos gestores, todos os nossos presidentes, até o presidente, ele é acessível a todos os clientes 24 horas por dia, em qualquer dia da semana e em qualquer dia do ano. Eu faço questão de cada cliente meu ter o meu contato, independente se ele compra R$1.000 ou se ele compra 10 milhões. Cada produtor tem o meu contato e eu sou acessível para resolver problema. Eu quero que o produtor entre em contato comigo e que o meu time tenha a capacidade de resolver o mais rápido possível o problema para ele. Então, o que faz a gente ser pé no chão, óbvio, nós estamos falando de crescimento aí, crescemos do ano de 24 a 25, 19%. Não é um crescimento pequeno, mas ele é um crescimento do tamanho da nossa estrutura para atender bem nossos clientes. E uma curiosidade sobre os números, por exemplo, o que vocês produzem, por exemplo, para a safra 24, 25, quantas sacas de soja que o grupo chegou a produzir ali? Por exemplo, quantos milhões de sacas? O que são esses números? Eu teria que fazer uma conta aqui, mas em toneladas está mais fresco para te falar. Nós importamos e distribuímos 800 mil toneladas de fertilizante. 800? E quais fertilizantes são esses? Todos.
macros e micronutrientes, mas obviamente a grande quantidade é super simples, é KCl, MAP, ureia, tem alguns NPKs que a gente traz exclusivo para a nossa região, para o safrinha da nossa região. Basicamente são esses. Então foram 800 mil toneladas de fertilizante importadas em 25 e distribuída para o nosso portfólio de cliente. E de grão a gente, entre a nossa produção e a trade, foram 650 mil toneladas. É muita coisa. Na parte da irrigação da Lindsay, daria para dizer quantos hectares que vocês já ajudaram a irrigar com todos os projetos que vocês já venderam aí, mais ou menos? Quantos milhares de hectares vocês já ajudaram? Até agora, eu não tenho esse número de cabeça, mas eu tenho alguns projetos grandes que a gente já desenvolveu com nossos clientes, cerca de 45 mil hectares aqui na região, desde quando a gente começou o nosso negócio. Vocês, o potencial é bem maior do que tem pela frente. O que vai acontecer no Piauí e no Maranhão é o que aconteceu no Oeste Baiano. Exatamente. A gente só está atrasado há alguns anos, mas isso vai acontecer, está acontecendo. Então tem grandes grupos já com projetos que a primeira fase do produtor já é para irrigar 5 mil hectares. Então assim, são projetos megas projetos. Então, como nós temos o benefício de ter uma água, um lençol freático capacitado, com boa disponibilidade e com alta vazão e baixa profundidade de poços, o produtor fez a conta muito rápido de que a irrigação não é mais um negócio a longo prazo, é uma necessidade rápida. Então, assim, ele está deixando de comprar uma área ou abrir uma área para poder irrigar a sua propriedade e ter a segurança da produtividade. Não é uma despesa, é um investimento. É um investimento necessário, porque além de você estar produzindo com garantia de produção, produzindo mais, com capacidade de produzir culturas mais nobres, você ainda tem a valorização da tua terra. Então, se você comprar uma terra hoje, você valorizar a sua e já ter esses outros benefícios que eu te falei, então a conta é muito fácil de você partir para irrigação. E uma curiosidade, por exemplo, nas áreas de vocês que você já faz aí 70 sacas de soja, o que vocês têm de referência de clientes que já estão operando com pivô em condições similares? O que ele tem conseguido alcançar de níveis de produtividade? Então, na soja, basicamente não vai mudar, mas, por exemplo, eu tenho um produtor que é meu vizinho, que comprou os pivôs com a gente, que hoje produz 70 sacos de soja, mas ele plantou uma soja um pouco mais precoce, e plantou uma soja um pouquinho antes de mim, e ele plantou algodão e está colhendo 380 a 400 arrobas por hectare. 380 a 400 arrobas. E já tem muitos anos que eles vêm já. Eles são grandes produtores lá na Bahia, né, são os Franciosos, e tem a propriedade do lado da nossa ali em Baixa Grande, e estão tendo esses níveis de produtividade. Então eu estou lá, na minha área de sequeiro, colhendo 70 de soja, e na minha área, digamos assim, na minha área ideal de safrinha, né, no caso a janela ideal, eu colho 140, 130, e a média total ficou em 100, que eu te falei agora há pouco, ele está colhendo 70 de soja e 400, 380 de arroba de algodão. Dependendo da cotação, dá uma margem. Olha só a diferença. Então, a irrigação trouxe isso para ele. E vai trazer para mim agora na próxima safra com a irrigação que a gente está colocando. E pode trazer para qualquer produtor aqui da região do Maranhão e Piauí, se você adotar a tecnologia que hoje a gente fornece. Não é normal você conseguir verticalizar tanto, né? Porque é extremamente difícil, né? Cada negócio tem seus desafios. Hoje, uma curiosidade, nos fertilizantes, o que dá que eu vejo sempre, às vezes, acompanhando o navio aportando, são quantos navios que vêm de insumos para fazer esses fertilizantes? Olha, toda semana chega navio. Toda semana. Às vezes tem 3 navios ao mesmo tempo descarregando produto nosso. A operação nossa aqui em São Luís, até mesmo por isso que eu me mudei para São Luís atualmente, eu morava em Balsas, depois minha família passou uma temporada nos Estados Unidos, mas eu vinha todo mês para cá para cuidar dos negócios. E agora eu me mudei para São Luís para ficar próximo dessas operações do fertilizante e da trade de grãos, né? A trade de fertilizante e a trade de grãos. Então, assim, a operação nossa aqui no Porto, a gente não deu tempo de visitar ali, mas um dia eu quero te levar lá. É uma operação de guerra, cara. São 250 a 300 caminhões que passam dentro da nossa empresa por dia. Por dia? 24 horas rodando, entrando e saindo do caminhão. Tanto produtos que vêm do porto para dentro da fábrica, quanto produtos que saem da fábrica para atender nossos clientes. Ou atende a nossos clientes direto, ou atende a nossas fábricas locais, que tem aqui em Uruçuí uma misturadora e tem em Balsas outra.
São dois misturadores. São 3, aqui em São Luís tem um, e tem um em Uruçuí e tem um em Balsas. Então assim, é uma operação de guerra. Então eu vou chutar um número aqui de navio, mas são mais de 50 navios por ano para trazer todo esse volume para nós. Caramba, que incrível. E com esse volume todo, essa logística toda acontecendo, vocês nunca tiveram interesse de entrar na perspectiva de mais industrial, de beneficiamento de grãos, essas coisas? Não... A gente tem projeto na mesa para fazer o beneficiamento do grão, esmagadora, etanol, tem vários projetos na mesa. Tem alguns já em fase avançada. Logo mais eu vou poder contar isso, inclusive nas redes sociais da Guiz. Mas tem projeto também de berço, né? Projeto portuário também em andamento. Esse está mais rápido, vai sair já nos próximos anos. Como que funciona o mercado, esse mercado de transporte marítimo? Ele é exatamente igual ao transporte rodoviário. Então não adianta você entrar nesse mercado com um navio. Não adianta você pegar e comprar um caminhão. Você não vai resolver. O dia que a Guiz for entrar nesse mercado marítimo, nós teríamos que entrar com 5, 6 navios, né? No mínimo. Então esse ainda não é o nosso foco. Por quê? Porque tem disponibilidade de navios com preço de frete barato. A gente contrata navios assim como contrata frete de caminhão. É exatamente igual, óbvio, né? Com as suas determinadas dimensões, riscos, enfim. Mas aí hoje a gente, basicamente, nossos navios, né, os fretes dos navios, eles são bem parecidos com o frete rodoviário. Então a gente não entrou nesse mercado porque tem disponibilidade, então não compensa. De máquinas agrícolas, quais marcas que vocês representam hoje? A gente representa a Case IH, é uma marca muito forte, né? Principalmente lá nos Estados Unidos. Ela entrou no Brasil não faz tanto tempo, ela entrou no Brasil já tem uns 40 anos que ela veio para o Brasil. Lá nos Estados Unidos ela é centenária, lá ela bate de frente com John Deere, por exemplo. E aqui na região nós somos líderes de mercado em alguns lugares, do Piauí principalmente. Vendemos muito bem, nós somos aí a 4ª empresa revenda de case do Brasil, em número de faturamento é a 4ª. Isso que nós entramos em 2011 e eu estou falando de revendas que lidam com mercados muito maiores, né? E muito mais consolidados. Como Mato Grosso, enfim. E nós somos a 4ª em tamanho. Então, assim, lógico, mostra o potencial da nossa região, mas mostra também o que a Guiz traz de resultado para essas empresas que são parceiras da gente, através do nosso trabalho, através da nossa equipe, né? Nosso time. Nós representamos também a Kepler Weber, de armazenagem, de armazenamento, secagem de grãos. E esse mercado, como que está de armazenagem? Crescendo muito, até por conta de deficiência logística, déficit também de armazenagem. Então, muito produtor está preocupado com a qualidade do grão, né? As empresas que estão comprando grãos, elas estão muito atentas com isso. Então, armazenar em silo bolsa é paliativo, mas você tem riscos. Então o produtor também está com esse passo de investir também na qualidade do grão, no seu armazenamento, até mesmo para você ter um pulmão, né? Você vender o grão na hora melhor, né? Você poder segurar um pouquinho para vender com preço melhor, enfim. Então, através dessa necessidade dos produtores, a gente trouxe mais esse negócio para dentro do grupo e hoje a gente fornece essa solução da Kepler Weber dentro do nosso portfólio de negócio. Tem quantos anos vocês já estão representando? Na Kepler, 3 anos, vai para o 3º ano. O grupo mesmo que vocês têm uma capacidade de armazenamento bem significativa hoje de grão já. Fora os nossos 400 caminhões, que praticamente é um silo ambulante, né? A gente tem capacidade de quase 300 mil toneladas de capacidade estática. E caminhões são 400 caminhões, né? Caramba. E vocês conseguem operar toda a logística com a frota própria ou ainda eventualmente terceiriza o ano inteiro ainda? Paga frete o ano inteiro. E como é que é nessa parte de combustíveis? Vocês têm postos também, TRRs, como que... Não, a gente tem centros de abastecimento próprio, tem mecânica própria, espalhada nas nossas regiões e localidades para atender os caminhões. Faz tudo dentro de casa. Mas chegar o TRR para fornecer combustível para o produtor, não chegaram a pegar essa perspectiva, não? Não. Eu até brinco assim, eu falo que a única coisa que a Guiz não fornece para o produtor plantar de A a Z é o combustível. O resto é tudo eu forneço. Mais um pouco faz o barter até do diesel.
Hoje tem empresas hoje aqui que conseguem fazer esse atendimento para o produtor com muita qualidade. Então a gente não entrou para esse ramo do diesel. Mas os demais negócios a gente está todo ele com a capacidade de entregar a solução para o produtor. E curiosidade, como que é essa relação com o mercado externo na parte dos grãos? Vocês já têm relacionamento comercial direto com China? Como que é isso? A gente tem, mas hoje a gente tem uma parceria muito forte com a Bunge, que a gente já faz essa venda programada mês a mês com eles há muitos anos, né? Antes era Viterra, né? Então a gente tem essa parceria. Então, no passado até a gente já fez exportação direto para consumidor chinês, mas hoje a gente vê que essa parceria, vendendo para a Bunge lá fora, né? Inclusive na Bunge Internacional, para nós é mais vantajoso. Então, no que ele trabalha na Bunge, ele saiu agora, ele está na Bunge na Alemanha. E ele operava nessa parte de compra de grãos. Ele tinha trabalhado na Caramuru aqui, antes, nessa parte de... Aí na Caramuru, que era na parte de venda para a Europa e tal, e lá ele trabalha nessa parte de aquisição de grãos da América do Sul. Então esse trabalho que vocês fazem é direto para a Bunge lá fora, né? Nem da operação dela aqui. Que ela domina melhor esse know-how e você fica mais tranquilo de operar. Depende da oportunidade de mercado, né? A gente tem a opção de fazer tanto aqui quanto lá fora, mas aí vai da questão da hora do fechamento, questão comercial. A Guiz hoje ela é uma empresa que ela tem outras pequenas empresas dentro dela que às vezes elas passam despercebidas, mas elas são importantíssimas para entregar o resultado que a gente entrega. Quais são essas empresas? Por exemplo, a gente tem uma empresa de metalurgia própria. Todos os galpões que a gente faz de estrutura metálica são construídos pela nossa equipe, são montados por a nossa equipe. A parte também de construção civil, tudo que é de construção civil, prédios, galpões também são feitos através de uma equipe própria. Até essa construtora interna. Exato, nós temos a construtora interna. Até mesmo asfalto, nós temos a indústria de asfalto. Caramba. São várias empresas dentro que... Quantos CNPJs dentro do... São 21 CNPJs. Uma curiosidade, com esse nível de sofisticação societária, vocês já construíram um offshore para operar também, com offshore lá fora, dentro desse sistema do grupo? Nós estamos constituindo a offshore agora, justamente por conta do nosso crescimento nas tradings, né, tanto na fertilizante quanto no grão. Então, vai ser necessário fazer essa offshore. Tem que dolarizar muito capital. Nós já temos, obviamente... nós temos, obviamente, uma estrutura cambial muito forte há muitos anos, porque a gente trabalha com fertilizante já desde 2000. Já tem, obviamente, uma estrutura financeira lá fora, mas a empresa vai precisar trazer esse novo passo, internacionalizar, de fato, a nossa estrutura. A operação de compra de insumo de adubo, fertilizante lá fora, ela é uma operação, às vezes, mais cambial do que qualquer outra coisa, né? Até porque é a operação cambial que vai mandar em toda... E o que você visualiza hoje pelos próximos, o que a visão da empresa é 5 anos, 10 anos, o que vocês tentam montar uma visão? Porque assim, a cada ano muda muita coisa, né, dentro da visão, mas hoje, o que vocês têm como visão aí pelos próximos 5 ou 10 anos, como que é a visão de futuro do grupo? A gente sempre faz dentro das nossas propriedades, e é o que a gente também traz para nossos clientes, é justamente isso que a gente conversou, é trazer uma eficiência maior nas nossas fazendas, ou seja, produzir mais grão na mesma área. Então nós, obviamente, estamos crescendo em área plantada, a gente vai crescer nesses negócios que a gente hoje já atua, que é no fertilizante e na originação de grãos. A gente tem outros projetos que estão na mesa, que vão sair nos próximos anos aí também. Obviamente eu não vou abrir todos os projetos aqui, mas tem alguns projetos pujantes que estão chegando. E tudo isso que a Guiz está investindo, todos esses passos que a Guiz está dando, é justamente para trazer um produto e um resultado melhor para os nossos clientes. Então, todo o reflexo do crescimento da Guiz vai trazer em reflexo para a região que a gente atua. Que é o que vocês já contribuíram nas últimas décadas, né? Com certeza a Guiz, nos últimos 20 anos, ela faz parte do desenvolvimento socioeconômico do Piauí, do Maranhão, né? Com certeza, e isso nos orgulha bastante. A gente tem, inclusive, muitas campanhas sociais, né? A gente
gente gosta muito de estar perto da população, a gente gosta muito... E o mesmo que eu te falei no começo, a gente fica feliz de ver o nosso colaborador comprando um carro, uma casa. A gente vê a cidade que a gente chegou há 30, 40 anos atrás se desenvolver através do resultado, através de tudo que o agro vem trazendo, tudo que a Guiz vem trazendo para essa região. Isso deixa a gente muito orgulhoso, né? A gente olha para trás e vê que a gente está deixando um rastro de bondade, um rastro de eficiência, um rastro de crescimento, um rastro de visão a longo prazo para a população, deixando um legado, de fato, né? Mas uma curiosidade, porque eu vejo muitas pessoas falam com muita admiração do seu pai, né? O que você diria que... Porque assim, isso tudo que seu pai esteve à frente para construir, ainda está ainda hoje, como que você definiria essa visão dele de trabalho, os valores dele para conseguir construir isso? Paixão. A palavra é paixão. Ele é apaixonado pela agricultura, ele é apaixonado por esse desenvolvimento, ele é apaixonado pela região. Ele trabalha 24 horas, é uma máquina de trabalhar, tá hoje full time. Hoje, inclusive, até brincando com ele, ele tá nos Estados Unidos, ele foi para uma feira de fertilizante, eu também tava lá, que teve agora em Miami. E eu tava até brincando com ele a respeito disso, né? Que hoje ele tá no auge da carreira dele. Ele tem apenas 60 anos de idade. E ele, apesar de ter começado a trabalhar muito cedo, né, ele com 11 anos de idade já dirigia trator, já colhia lá no Rio Grande do Sul, com 11 anos de idade. E eu falo pra ele tá no auge. Por quê? Porque ele tá é a época que ele tá mais conseguindo trazer resultado para a empresa, conseguindo se dedicar, conseguindo ter ideias bacanas para a empresa. Então, assim, eu acredito que esse auge dele ainda vai durar aí uns 15, 20 anos fácil, fácil. Não que ele vá para trabalhar com seus 80, não vai. Ele é apaixonado pelo trabalho, apaixonado pela agricultura, apaixonado pela região, pelo desenvolvimento. Então, ele vai ter eu como parceiro, eu vou ter ele como parceiro dentro da Guiz por muitos e muitos anos, transformando esse crescimento que a gente está almejando. Que legal, cara, que legal, que incrível. Esse é o Brasil que produz, que faz a diferença, né? E é incrível porque, assim, muitas pessoas às vezes vê a estrutura de vocês hoje, do seu pai, aí o cara, o que ele pensa? Ah, mas é fácil, isso aí deve ter herdado uma herança, teve isso, teve facilidades que eu não tive, né? Mas desconhecem o que é a realidade do Zezão de 11 anos, ali no Rio Grande do Sul, dirigindo o caminhão, chegando aqui com 19 anos sem... Morando dentro do caminhão. Morando dentro do caminhão um ano. Enfim, para construir tudo isso, né? Então, as pessoas... por isso que eu acho muito legal esse trabalho do podcast, da gente compartilhar realmente histórias inspiradoras no agronegócio, que é para as pessoas entenderem que o que a gente vê hoje, vamos dizer, que as pessoas consideram grandes impérios no agro, essa operação de vocês... a gente vê ali a própria família Sanders, né? O pessoal também que chegou há algumas décadas e cresceu aquilo dali. E essa é uma trajetória comum dos grandes grupos do agro, né? A gente fala do André Maggi, da família Maggi no Mato Grosso, né? Então, a grande maioria são pessoas que começaram quase que no absoluto zero, que saíram ali da região sul-sudeste com 10, 20 hectares, com caminhão e com a coragem. E aí tem um elemento que eu acho muito interessante, que é a questão da fé em Deus. Eu não conheço seu pai, mas assim, para fazer tudo que ele fez, eu suponho que ele tem que ter um nível de fé acima da média. Porque você tem que acreditar muito, naquilo que é invisível. Você tem que apostar muito alto, você tem que se expor muito a risco, acreditando em Deus, porque se você for acreditar só na força das próprias mãos, você não consegue construir tudo isso, né? Até porque a agricultura, ela é uma indústria a céu aberto, né? Ou seja, depende de Deus a todo momento, né? Mas nós somos uma família muito religiosa. Nós somos, assim, você não tem ideia do quanto a gente agradece a Deus, o quanto a gente ora, o quanto a gente reza. Isso desde sempre. Eu e minha esposa, meus filhos, meu pai, enfim, todos nós, né? Minha mãe também. Então, assim, sem sombra de dúvidas, óbvio que existe muita competência no que a gente faz, mas é Deus que dá o alicerce, é Deus que dá a sabedoria. E outra, tudo aqui, a gente é passageiro, né?
E é o que eu te falei agora de deixar um legado. Eu acho que essa é a nossa missão na Terra. Deus não colocou a gente aqui para ser um peso. Deus colocou a gente aqui para tentar ser imagem semelhante dele e para tentar fazer o bem que ele fez, que ele faz, que Jesus Cristo fez. Enfim, a gente está aqui para ser o desenvolvedor desse lugar. Então a gente tem que realmente fazer com que esse legado que a gente deixe seja um legado de bondade, seja um legado de bons resultados, seja benéfico para quem as próximas gerações cheguem aqui e esteja um mundo melhor. A gente até fala assim, a gente precisa deixar o mundo um pouco melhor a cada dia. Se fizer todo dia uma ação bem para uma pessoa ou para quem está do seu lado, você está fazendo esse papel, deixar cada dia um mundo um pouco melhor.